O que está acontecendo com Israel está na Bíblia. Vamos entender. Desde a escalada dos conflitos entre israelenses e palestinos, espalharam-se pelas redes sociais brasileiras interpretações religiosas para a guerra, algumas inclusive associando os atentados do Hamas e os ataques de Israel a Gaza a profecias apocalípticas. Entre os posts e vídeos que mais viralizaram, por exemplo, estão aqueles que mencionam o profeta Ezequiel, argumentando que o livro do Antigo Testamento de alguma forma teria previsto o conflito, a profecia mais mencionada está no capítulo 38 do livro de Ezequiel, provavelmente escrito no século 6 a.C. Um dos trechos diz: Não é acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar sua terra com toda a segurança, que tu te meterás em agitação? Virás de tua terra seguido de teu poderoso exército, tua horda imensa de cavaleiros. Atacarás o meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. A leitura se torna ainda mais complexa, porque há uma referência a esse trecho no capítulo 20 do livro do Apocalipse, fundamentando o que seria, dentro da ideia de fim dos tempos, o ataque final à terra de Israel. Mas estas profecias não são o único aspecto religioso que busca explicar o conflito que já deixou milhares de mortos e feridos dos dois lados, entre eles, crianças, idosos e mulheres. No próprio cerne da guerra estão crenças e locais sagrados de judeus, muçulmanos e também cristãos. Entenda os principais elementos citados por quem classifica o conflito como religioso, no qual o território sagrado é disputado até as últimas consequências. E o que diz quem recusa a interpretação de que a disputa seja principalmente religiosa, destacando aspectos territoriais e políticos. Profecias não morrem, Ezequiel e Apocalipse. Sobre a visão de que a guerra seria o descrito no livro de Ezequiel, o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, diz que é preciso cautela com a noção de que trechos da Bíblia possam ter antecipado eventos atuais. Quando há o elemento da profecia, é preciso entender que elas têm uma dimensão para atender a uma necessidade imediata do tempo em que foram feitas. Ou, diz, como elas trazem o arcabouço de uma narrativa mais universal, elas acabam persistindo no tempo. Por isso, profecias bíblicas muitas vezes soam como se funcionassem para expectativas futuras. Então, as profecias não morrem, ficam existindo no tempo. Cumpriram uma função em um presente imediato, mas, devido à sua estrutura, podem ser ressignificadas, requentadas e trazidas novamente para qualquer outro momento da história. Deixemos claro que, na tradição hebraica, textos proféticos não versam sobre o futuro, afirma o teólogo e cientista da religião Andrei Mendonça, professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Os profetas eram pessoas enviadas por Deus para chamar a atenção aos desvios dos mandamentos da Torá, ao arrependimento e ao retorno ao caminho da justiça. Não há ligação teológica, com base na tradição, seja judaica, seja cristã, entre textos sagrados da tradição hebraica e a eventos futuros, numa visão apocalíptica de fim dos tempos. Mas a atual guerra pode ser chamada de religiosa? Moraes e Mendonça dizem que sim. Já o historiador, hebraísta e rabino Tel Hotz pede mais cuidado. Ele também apresenta o podcast Torá com Fritas, que é definido como uma conversa entre amigos sobre temas relacionados ao judaísmo, cultura, religião e história. Moraes diz: é uma guerra religiosa, é uma guerra maniqueísta, onde cada um dos lados se considera representante do bem, cada um se considera imbuído de uma missão de seu Deus, e, portanto, neste pacote da missão está a necessidade de ocupar a terra e eliminar aquele que impede ou que é um obstáculo à sua liberdade religiosa, à sua existência. Diante disso, não há a menor dúvida de que é uma guerra religiosa. Mas o teólogo complementa: a religião não é a única motivação. Há outros elementos, econômicos, políticos, sociais, mas a fagulha, aquilo que alimenta inicialmente, que enche os homens de sentimentos nobres de martírio, de darem suas vidas em nome de uma causa, esse sentimento é religioso, diz. Segundo sua análise, o elemento religioso é a força mais mobilizadora nesse contexto, o combustível, trazendo outros elementos a reboque.
Aí nem precisa de muita justificativa para poder existir a guerra, porque as explicações existem por si só. Argumenta, citando ideias como lutar pela ancestralidade, pela tradição, pelo meu Deus, pelas coisas sagradas. Mendonça acredita que, ao menos no estágio atual, não há como dissociar as questões religiosas deste conflito. Mas ele elenca que outros fatores também fundamentam a guerra, além da história e da religião. Há questões geopolíticas, interesses imperialistas de controle de territórios estratégicos em jogo. Já o historiador Theo Hotz é um crítico dessa leitura de que o conflito seja de cunho religioso. A guerra não é religiosa em si mesma. É uma guerra territorial e de sobrevivência para ambos os lados, diz. O elemento religioso é minoritário, mas é bem maior do lado do Hamas, grupo extremista islâmico, que é um grupo religioso fundamentalista no governo da faixa de Gaza. Afirma. O exército israelense, no entanto, não se vê nem se define como um exército religioso, além do fato de que religiosos ultra-ortodoxos não servem no exército em Israel, acrescenta o historiador. É difícil diminuir o peso da religião ao explicar disputas territoriais em uma região onde se localiza a cidade de Jerusalém, sagrada para as 3 religiões abraâmicas. Para judeus, foi ali que Salomão ergueu o templo a Javé. Para cristãos, foi ali que Jesus morreu e ressuscitou. Para os muçulmanos, foi a partir dali que Maomé ascendeu aos céus. Hotz entende que a Europa tende a enxergar o judaísmo meramente como uma religião. O povo judeu tem sua origem civilizacional na Idade Antiga e desenvolveu várias coisas, entre elas uma religião, afirma. Com a perda da soberania judaica na região, lá na época do Império Romano, e com a dispersão desse povo por toda a Europa, as várias características desse povo acabaram diminuídas. O povo judeu acabou sobrevivendo só por causa da prática religiosa, por isso tantos entendem judaísmo como religião apenas. É uma situação ampla, mas o conflito não é religioso em sua base. Tem elementos religiosos, mas eles não são, de longe, a origem do conflito, defende ele.